Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um episódio desse podcast que eu chamo de Ressignificar. São mensagens, são pequenas reflexões que eu trago aqui semanalmente e espero que estimule, te incentive a refletir e a ressignificar a sua história. Eu sou Alexandre Robles, você pode me encontrar nas redes sociais, onde eu posto conteúdos diários, e você também pode conhecer melhor, através desses conteúdos e das minhas postagens, a minha atuação como psicanalista. Conte comigo se você assim achar que é importante, que vale a pena, e você pode falar comigo através dessas mesmas redes sociais. Os meus links estão sempre disponíveis. E é muito bom estar aqui de novo com você nessa semana. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma expressão que aparece em textos antigos, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, e que elas carregam um profundo significado existencial. E eu quero fazer essa proposta para vocês de leitura hoje. O que se diz é que o Criador, um dia, quando falando ao primeiro casal, naquele lugar chamado de o Jardim do Éden, ele então diz que homem e mulher um dia deixam pai e mãe, se unem e tornam-se uma só carne. Como se ali ele estivesse fazendo uma declaração de norteamento para a existência humana. Nessa expressão, deixar pai e mãe, unir-se a alguém e tornar-se uma só carne, a gente encontra muitos elementos de significado existencial que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que na literalidade do texto, quando se apresenta o homem deixa pai e mãe se une à sua mulher, a questão mais importante ali não é de fato a separação entre gênero, o homem e a mulher, mas a declaração de que o humano deixa a sua história de origem para então poder se unir a outra pessoa e vir a tornar-se uma só carne, uma só experiência. Tornar-se uma só carne é, a partir desses textos, a experiência da conjugabilidade, quando dois humanos vivem juntos através da experiência sexual, a conjugação de suas almas e de seus corpos. Há um significado muito profundo ali de que quando dois seres humanos vivem juntos e de livre e espontânea vontade, por opção e com consciência, e eles se comprometem um com o outro, eles desfrutam da conjugação do sexo e também da alma, eles estão se tornando uma só pessoa. A isso dá-se o nome de casamento, que é, sobretudo, uma experiência existencial muito profunda e densa, e que é baseada na capacidade que um ser humano tem de se unir a outro ser humano. Essa experiência de poder se unir a um outro ser humano é uma experiência de emancipação. Dois humanos emancipados com capacidades, habilidades e possibilidades emancipadas, individualizadas, decidem dedicar-se ao outro. Unir-se ao outro carrega um significado muito importante de liberdade, de poder escolher. Tem a ver com condição de poder se comprometer, de poder olhar para o outro e ser do outro e receber o outro em si mesmo. Então, eles se unem e, por isso, se tornam uma só carne. Mas para que possam se unir, ou seja, para que tenha uma condição emancipada de escolher um outro, eles primeiro precisam deixar pai e mãe, deixar a sua história antiga, fazer um fechamento, como cortar um cordão umbilical existencial com sua família. Esta
ruptura, este rompimento, ele é um rompimento existencial, emocional, espiritual, que também tem, obviamente, consequências físicas, sociais, geográficas. É uma separação. É sair de uma casa, é sair de um lar, é sair de uma convivência, um regramento social, de um funcionamento familiar. É sair para ter condições de escolher se unir. É como se até então não houvesse essa liberdade de escolha, porque de fato não há. Nós estamos numa casa, num ambiente, num regramento, porque ali nascemos, não escolhemos, viemos. Para que possamos escolher, precisamos sair dali. É um rompimento, sobretudo, existencial, espiritual, psicológico, onde nós estamos dia a dia, fase a fase, tempo a tempo, nos tornando um ser autônomo. Então estamos nos desprendendo de quem somos e de quem fomos com a nossa mãe e com o nosso pai. Trata-se de um desenvolvimento de crescimento, amadurecimento, de construção de quem nós somos. Deixar pai e mãe é, sobretudo, uma experiência de desenvolvimento existencial. O que eu acho interessante nessa passagem, que depois ela é repetida nas palavras de Jesus de Nazaré no Novo Testamento também, um texto que é tratado pelo cristianismo como um texto sagrado, assim como esse que eu acabei de citar para vocês está registrado no Gênesis, um texto primeiramente hebreu, judaico, um texto sagrado reconhecido pelo povo hebreu, depois assimilado também pelo cristianismo. Mas esse texto, sobretudo, ele carrega essas simbologias e elaborações existenciais mais profundas. Quando eu leio, o ser humano deixa pai e mãe, se une a outro ser humano e os dois se tornam uma só carne, um só ser, eu encontro ali vestígios de muito da elaboração que nós vamos encontrar na psicanálise, na psicologia, na sociologia, em muitas observações humanas sobre a realidade da vida. Eu vejo ali embriões desse pensamento de caracterização do ser, de orientação da vida. Portanto, quando eu leio ali o ser humano deixa pai e mãe, se une a uma pessoa, essa primeira fase da vida de deixar pai e mãe, eu contemplo ali, percebo todo o esforço que a psicologia e a psicanálise empreenderam para entender como é que funciona o nosso desenvolvimento de crescimento, como nós nos tornamos um ser, quais foram as influências da nossa relação com os pais, o que recebemos da nossa mãe desde o ventre, o que recebemos dos pais desde a fecundação, qual foi o ambiente, a atmosfera em que fomos gerados, em que fomos recebidos, o que aconteceu conosco quando fomos oferecidos à luz da existência, o que aconteceu no parto, o que aconteceu nos primeiros minutos, as primeiras horas, os primeiros momentos da vida, os primeiros meses da existência, os primeiros anos da nossa história, tudo o que aconteceu conosco e que nos formou, nos fundamentou, nos fez seres inconscientemente muito densos e profundos, e o quanto tudo aquilo que aconteceu naquele início da vida nos governa profundamente. E que é a grande sacada da psicanálise, por exemplo, quando ela diz: nós somos muito mais inconscientes do que aquilo que conscientemente conhecemos de nós mesmos. Nós não sabemos quem somos e está diante de nós uma grande tarefa, uma aventura maravilhosa de tentar conhecer a nós mesmos o máximo que pudermos, a fim de, nos entendendo, nos acolhermos melhor e desfrutarmos de nós mesmos em benefício próprio e para o benefício do mundo e das pessoas com quem convivemos. Essa busca por descobrir quem somos é justamente uma busca por entender como é que fomos deixando pai e mãe até nos tornarmos adultos.
Deixar pai e mãe é um processo de desenvolvimento da vida, que tem a ver com o descobrimento de quem somos. Quanto mais eu descubro quem sou na minha infância e adolescência, mais eu me desligo dos meus pais como fonte da minha existência. Deixar pai e mãe é justamente isso. É vir a ser um eu para além, independente de quem os meus pais são. Deixar pai e mãe é fazer um processo também consciente de tratado, de trabalho, de cuidado, de tratamento de todas as relações que vivemos com os nossos pais. Deixar pai e mãe é um processo terapêutico. Deixar pai e mãe é como visitar tanto essas experiências inconscientes mais profundas que vivemos desde o início, quanto as lembranças e as imaginações que criamos da nossa infância. É visitar condicionamentos que nos foram promovidos na educação que tivemos, é visitar os traumas que vivemos, as sensações traumáticas que carregamos, é visitar as experiências, as histórias, é visitar as dores, é visitar os erros, é visitar aquilo que nos aconteceu enquanto estávamos sendo formados. Deixar pai e mãe é visitar de um modo propositivo, curativo, de um modo libertador. É deixar, é não mais viver condicionado estritamente por aquilo que nos aconteceu, mas é olhar para essa história com um novo significado, com perdão, superação, compreensão, com ressignificação. Deixar, fechar contas, tratar o que precisa ser tratado, para a gente se tornar esse ser em condições de escolher se unir. Porque quanto mais nós ainda estamos presos às nossas experiências do passado, menor a nossa condição de liberdade para poder escolher e se unir a outra pessoa. Então nós precisamos fechar essas contas. Deixar pai e mãe é superar as expectativas de demandas que temos em relação ao passado, de cobrá-los de tudo que nos aconteceu, de cobrá-los o que nos falta, de colocar a culpa neles por tudo aquilo que nos acontece. Deixar pai e mãe é libertar os pais. É dizer, obrigado pelo que vocês puderam fazer, eu perdoo aquilo que não foi bem feito, eu lamento por aquilo que faltou, mas agora eu sigo daqui para frente. É ter a consciência de que nós fomos e seremos afetados emocionalmente por tudo que aconteceu, mas não mais cobrar todas as demandas deles. Deixar pai e mãe é libertar pai e mãe. É resolver este conflito, é tratar isso da melhor maneira que a gente puder tratar. Somente uma pessoa que faz isso, ela tem condições de liberdade para poder se unir, porque ela já rompeu aquela união fundamental emocional que tinha com os pais. Deixar pai e mãe é ver-se como alguém responsável por si mesmo. É dizer para si mesmo, a vida é comigo, eu é que tenho que fazer, eu é que tenho que dar conta, eu é que tenho que resolver, eu é que tenho que enfrentar. Eu é que tenho que me bancar. Deixar pai e mãe é se bancar. É se bancar de modo espiritual, emocional, social, financeiro. É se bancar. É poder ser capaz de gerir sua própria vida, suas emoções, os seus negócios, sua vida, sua história. É por isso que é tão importante que no processo de nos vermos autônomos e livres para escolhermos, para nos unirmos a outras pessoas, é muito importante que a gente se sinta e se veja e perceba as suas próprias competências de gerenciar a própria vida. É por isso então que a gente criou todas as formas sociais durante toda a história da humanidade para que esse desligamento acontecesse, para que fosse marcado. É a entrada na vida adulta,
é a passagem da adolescência, é o início da puberdade, é o início da vida profissional, é a capacidade de trabalhar e pagar suas contas, é poder morar em outro lugar. Há muitas formas que nós determinamos para que concretizássemos historicamente essa necessidade de autonomia. Para que eu me sinta autônomo, a minha história, o meu contexto, a minha geração, o meu povo, a minha tribo, a minha civilização, o meu pensamento filosófico, o meu pensamento religioso. De alguma forma, eu fui criando como humanidade, no decorrer de todos esses milênios, uma marcação histórica, um jeito de dizer: eu cresci, eu sou adulto, eu sou mulher, eu sou homem, seja pela via das experiências do corpo que envolvem a noção da puberdade, do encontro sexual, que já teve em muitos momentos históricos uma data determinada para que a mulher, por exemplo, estivesse pronta para o casamento. A gente já viu isso acontecendo em boa parte da história da humanidade, quando as meninas já entravam na puberdade, viviam os seus primeiros ciclos de menstruação, elas já eram consideradas prontas para o casamento. E é por isso que a gente vê tantas histórias de meninas muito novinhas ainda, já casando com homens mais velhos e maduros. É um momento em que a humanidade entendeu que era ali era a ruptura. Houve momentos, e sempre há essas mudanças de compreensão, em que o menino ele é tratado como capaz e adulto, por exemplo, como houve no judaísmo durante a história dos hebreus, e até hoje há uma data, um momento histórico, quando o menino completa seus 13 anos de idade, em que ele faz uma transição e se torna adulto para a sua sociedade. Isso vai se repetindo, se reproduzindo, às vezes mudando de fase, de idade, de dias, de épocas, mas a gente sempre está procurando um marco que diga: essa pessoa deixou pai e mãe. No mundo moderno, quando a gente, nas gerações um pouco anteriores, ainda um pouco mais novo, o menino e a menina deixavam a adolescência e ia para a faculdade, começava a ter os seus primeiros trabalhos, respeitando as diferenças sociais e de oportunidades que há no mundo ocidental. Mas aquela fase em que, ao fim da adolescência, o menino e a menina começam a dizer: eu quero ter a minha vida. Ali se diz, tornaram-se, estão deixando pai e mãe. Enfim, a gente sempre precisou criar esses marcos para dizer: estamos deixando pai e mãe. Mas deixar pai e mãe é, sobretudo, uma experiência que começa ainda inconsciente na nossa história, quando bebês, a gente nem se dá conta disso, e vai perdurar até o fim da vida. Porque nós estamos sempre elaborando existencialmente a história dos nossos pais, nossos vínculos, nossas experiências, a fim de fecharmos essas contas e nos vermos como alguém capaz de poder escolher e livremente se unir. E essa parte é extraordinária, porque um ser humano que é capaz e livre para escolher e se unir, isso pressupõe, primeiro, as mínimas restaurações, soluções e tratamentos emocionais em relação aos pais. Nós todos vamos carregar nossas demandas de emoções com os pais para o resto da vida. Mas também é verdade que existe um mínimo satisfatório desta relação que, sendo bem resolvida, nos mantém, nos coloca como pessoas aptas para poder escolher e se unir a uma outra pessoa. E, se nós não tratarmos nossas relações com os nossos pais, a gente nunca se sente livre para escolher e para se unir. A gente nunca se une com outro ser humano, a gente carrega os pais na relação. A gente se une com um outro que também carrega os seus pais para a relação, e a gente se une num emaranhado de combinações, de encontros e interações. Isso facilmente é visto nas relações amorosas e conjugais. Facilmente a gente vê o quanto há de interferência e influência, às vezes direta, às vezes apenas emocional e de
sentimentos, mas o quanto há de interferência nas relações de dois humanos, aquelas influências que vêm dos seus pais. A gente muitas vezes não está casado ou se relacionando com outro humano, mas a gente está se relacionando com a história dele inteira, com todos os seus pais, seus avós, seus tios, e ele também com as nossas histórias, as nossas demandas. É muito difícil a gente conseguir ser tão isento de tudo aquilo que a gente viveu para poder se relacionar com o outro. Isso é uma utopia. É para onde a gente tem que ir, como é verdade, como é o objetivo da utopia, é o caminho para onde temos que ir. Mas não podemos ser iludidos. Nenhum de nós consegue ser completamente livre para poder escolher e se unir ao outro. A gente sempre está fazendo escolhas na vida adulta, de relacionamento amoroso, de conjugabilidade, sempre está fazendo escolhas afetado, influenciado por tudo aquilo que fomos. A gente nunca está completamente desligado dos pais na hora de escolher com quem vai viver. Então essa liberdade, essa escolha sempre estará de alguma forma afetada por aquilo que ainda não deixamos dos nossos pais. Nós vamos ter que administrar isso como pessoas adultas. A gente vai se perceber e ver o que tem dos pais ainda dentro da gente no decorrer da relação. Aí a gente vai ter que fazer as acomodações. E vai ter que ir deixando pai e mãe. E quanto mais a gente vai deixando pai e mãe, mais a gente consegue se unir a uma outra pessoa. Há pessoas adultas que, por não terem deixado emocionalmente seus pais, nunca conseguem se unir a um outro. Nunca conseguem criar vínculos de compromisso mais profundo com o outro. Nunca conseguem lidar com as demandas humanas do outro por causa daquilo que carrega e que não conseguiu ainda deixar dos seus pais. Deixar pai e mãe é uma experiência de cura e tratamento do passado que vai durar o resto da vida. E se unir com uma outra pessoa é o desafio existencial que vai acontecendo até o fim da vida. A gente nunca se une completamente ao outro, a gente está se unindo, a gente está se aproximando. E quanto mais livre é essa escolha, melhor para o humano. Já houve tempos em que não havia liberdade alguma. As pessoas se casavam por razões puramente políticas, ideológicas, financeiras, econômicas, na maior parte do tempo. Essa ideia de escolher alguém para casar, ela é absolutamente moderna, é muito nova. Nós somos as primeiras gerações que acreditaram nessa possibilidade. E até hoje existem muitos lugares no mundo em que isso é uma tolice. As pessoas são escolhidas. Alguém, o pai e a mãe, escolhem o outro o cônjuge dos seus filhos. E não existe essa ideia de liberdade para escolher. E no nosso mundo livre ocidental, é uma grande ilusão que a gente esteja completamente livre para escolher alguém. A gente nunca está. A gente está sempre ainda deixando pai e mãe. Portanto, a gente sempre escolhe afetados por essa experiência de ainda ligamento com as histórias dos nossos pais. Mas o quão mais livres nos vemos, melhor e mais possível será essa união com o outro. Por isso que a tarefa de cada um de nós é continuar deixando pai e mãe. E quando numa relação, num relacionamento amoroso, numa conjugabilidade, os dois se comprometem em deixar pai e mãe, eles vão construir um relacionamento que vai se solidificando, vai se unindo cada vez mais até o fim de suas vidas, ou por quanto durar e viver esta boa relação. É tarefa de cada um de nós deixar pai e mãe, para então ter habilidades, competências e possibilidades de se unir ao outro. E então, e é nesse ambiente que a vida, o ato sexual, a experiência corporal sexual, de fato causa em nós essa experiência de tornar-se um só.
Porque sexo é uma experiência que une profundamente duas pessoas, mas não necessariamente do jeito correto, não do jeito bom, não do jeito saudável para o ponto de vista do desenvolvimento humano. Quando é que o sexo no relacionamento de fato nos une de um jeito satisfatório? É quando ele é o resultado de duas pessoas que decidem, que se comprometem com o seu próprio processo existencial, de deixar pai e mãe, de se tornar alguém capaz de fazer escolhas, livre para escolher. E por quê? Sendo livre e estando em tratamento de suas questões e dos seus traumas, consegue se ligar ao outro. E é essa experiência profunda de conexão que faz a experiência sexual ser muito mais do que o prazer corpóreo, muito mais do que os fetiches que nos infantilizam e fazem a gente ficar excitado puramente no corpo. O aprofundamento dessa experiência da sexualidade e do sexo entre duas pessoas é uma experiência de duas pessoas que se comprometeram, cada uma com o seu próprio processo de crescimento, de cura, de restauração e de desenvolvimento. E é esse processo que promove, que contribui para que o sexo não seja apenas o prazer momentâneo, para que o sexo não seja aquilo que muitas vezes ele é nas construções humanas, uma relação de uso, de poder, de posicionamento, para que ele seja uma experiência que une de verdade duas pessoas. Porque o sexo pode ser, como é, na maioria das vezes, um consumo para o prazer sensorial e físico. Eu consumo o outro para mim. Eu tenho o outro para mim. É um prazer canibal. Eu pego aquela carne e a como. O sexo é usado e é vivido, em boa parte das vezes, nessa camada da experiência humana e desumanizada. Muitas vezes o sexo é uma manifestação de poder, de agressividade, de autoridade, de superioridade. Daí surgem todas as agressões, violências, todos os abusos, todos os cerceamentos, todas as obrigatoriedades, que muitas vezes fazem com que um humano se sobreponha ao outro humano, sendo e se sentindo e se mostrando superior e fazendo do sexo a sua instrumentação. E, infelizmente, isso acontece muito com motivos religiosos ou com explicações e autorizações religiosas. Quando se crê que religiosamente, por exemplo, o homem tem supremacia à mulher e ele pode usar o corpo da mulher para o seu prazer, e se ensina que a mulher tem que dar prazer ao homem, que é um direito dele. Isso cria uma sociedade completamente adoecida, como a nossa, desumanizada, machista e misógina, onde o homem se acha no direito de usar o corpo da mulher. E a mulher se vê na obrigação de se proteger, ela é culpada quando não dá conta de se proteger, e ela tem que se entregar em algum momento ao homem, aos seus desejos, que são legitimados pela ideia religiosa, pela interpretação religiosa, que é absolutamente machista e misógina. O sexo aí, ele é um poder executado, manifesto, errado, completamente errado e desumano. E eu quero deixar claro que muitos casamentos autorizados e abençoados pela moral e pela religião são apenas uma expressão de uso do sexo como poder sobre o outro.
Essas pessoas não são uma só carne, especialmente porque uma escolhe nada ou quase nada, apenas se submete, e a outra usa de todas as formas, inconscientemente, para a manifestação do seu poder. Isso não é o que o texto nos ensina e a expressão carrega de tornar-se uma só carne. Tornar-se um só é uma experiência de fusão espiritual, emocional e física que faz com que duas pessoas, na experiência sexual, se entreguem, se doem. Um ao outro oferece de si, um ao outro recebe do outro. Há uma fusão com impactos emocionais e espirituais muito mais profundos. Quando dois seres humanos escolhem livremente estarem com o outro. E quando essa escolha é mantida e alimentada, eu escolho continuar com você. Eu escolho continuar me dedicando a você. Eu escolho continuar recebendo você em mim. Agora nós somos um, porque não há cisão, não há interferências. Se não há abusos, também não há evitação, não há resistência. O que há é entrega mútua. Então nós nos tornamos um só, numa experiência profundamente espiritual e emocional, sutil, cheia de complexidades e de sensações que somente quem experimenta é capaz de saber. Há tantas questões nessa pequena expressão e algumas delas eu deixo com você aqui hoje, nesse nosso papo, desejando que isso estimule e te inspire. Conte comigo, você sabe como me encontrar, estarei sempre à sua disposição, esperando poder trocar com você aquilo que pode melhorar e nos ajudar a todos. E que você cumpra o seu caminho, que você realize o seu caminho de ressignificação da existência. Paz e bem, e até a próxima.